Então, aí a ajuda tinha que ser maior. Uma pessoa só não dava conta. Então era eu e minha cunhada. E chegou um ponto que nós já estávamos enlouquecendo. Porque por mais que a gente fizesse, nada resolvia, parecia que nada colaborava, nada melhorava. Eu tive que muitas e muitas vezes deixar os meus sentimentos para usar a razão. Talvez eu era, como por ser nora, eu estava do lado à parte, conseguia ter uma visão melhor disso. Então eu fui procurar ajuda e a minha ajuda veio da internet. Eu queria saber como cuidar, sabe? Por que agressividade? Por que no final do dia ele se tornava mais agressivo? Por que ele não dormia? Por que ele gritava? Por que ele cantava? Que era assim que meu sogro passava as noites, cantando. Mas não baixinho, não. Era em alto e bom som. Então, eu queria entender. Então a internet veio. Comecei a procurar, a pesquisar. Achei vários grupos dentro do Facebook, mas nenhum que me dava segurança. Até que eu encontrei os Anjos que Cuidam. Ali eu comecei a ver, ouvir desabafos e vi que não era só eu que estava nessa situação. Tinham várias, como tem várias até hoje, situações que aonde os médicos dizem que pode ou não, que tem a ver ou não com a doença, mas nós que somos cuidadores, foi a prática que ensinou a gente a ter certos cuidados, a entender melhor tudo isso. Então, esse grupo tem sido, para mim, de grande valia. Hoje, tem 2 anos que meu sogro faleceu. Eu não quero sair desse grupo. Tudo que eu aprendi durante todo esse tempo foram preciosos. E eu fico para poder ajudar, a orientar pessoas que, como eu naquela época, não tinha ninguém para ajudar. Então é necessário que a gente coloque para fora os nossos desabafos, as nossas experiências para poder ajudar a cada um daquele membro do nosso grupo. E aí chegou um ponto do meu sogro surtar. Ele surtou muito. Até o dia que eu resolvi tirar toda a medicação dele, que era relacionada ao Alzheimer. Tirei tudo. Por conta e risco. Contei para a geriatra. A geriatra foi bem audaciosa comigo. Ela falou, você sabe que você pode adiantar a morte do seu sogro? Falei, doutora, você vai me perdoar. Mas para viver exatamente como ele vive hoje, eu não sei se vale a pena continuar intoxicando ele com essa medicação. E eu tirei. Tirei toda a medicação. Eu não falo isso como regra. Foi um risco que eu corri com o meu sogro. Mas foi um mal necessário. Que ele foi acalmando, parou de surtar, continua dando trabalho. Sim, continua dando muito trabalho. Banho, comer. Foi muito difícil. Chegou um ponto que ele já não comia mais sozinho. Nós passamos a oferecer para ele. Depois chegou um tempo que nem oferecendo mais. Aí nós entramos com seringa, com mamadeira, com copinho, com canudinho, porque eu tentei de tudo. A mamadeira foi o que mais resultado nos ofereceu. Tanto para alimentação, como para medicação, para tomar água, foi a melhor opção. E deu certo. E outras coisas que foram acontecendo no dia a dia da gente que eu tive que aprender. E durante todo esse percurso, a minha cunhada, que é a filha, teve um câncer. Precisou se cuidar, precisou fazer uma cirurgia. Foi onde eu
Eu falei, e agora? Agora eu vou estar realmente sozinha. Porque eu e minha cunhada ficávamos durante a semana, e de final de semana os netos e as netas entraram no hall de ajuda. Então eles vinham no sábado e iam embora no domingo, para a gente poder ter um fôlego, um pouco de descanso. Mas também era assim, a porta da geladeira era uma agenda viva, tanto de medicação quanto de alimentação. Eu na sexta-feira deixava tudo pronto, tudo. Para quem viesse cuidar, só executar, não precisava fazer. Era só executar o que estava naquela agenda. E eu tentei ajudar, né? Quem estaria ajudando, eu tentei ajudar. E também dei oportunidade para cada um deles, dos netos, a conviver ainda com o avô. Mais um pouco. E saber quem tinha sido o avô deles. Quando a minha cunhada teve o câncer, que eu falei, e agora? Meu esposo chegou em mim e falou assim, Ara, e agora? Ele falou, estou aqui pensando comigo, estou com vontade de trazer meu pai aqui para casa. O que você acha? Eu, há um tempo atrás, já tinha conversado com a minha sogra e dito que isso iria acontecer. Mas que eu não tomaria iniciativa, que eu deixaria a iniciativa para o filho dela. E assim ele fez. E assim eu levei minha sogra, fechei a casa da minha sogra e levei ela para minha casa. Minha casa era bem grande, tinha um corredor largo para mim poder passar com cadeira de roda, era um banheiro bem grande, para facilitar a minha vida, porque dali em diante, durante o dia, eu cuidaria dele sozinha. E assim foi. Por mais 1 ano e meio. Eu esperava meu marido chegar depois das 8 da noite, para poder dar banho no meu sogro, porque eu fazia questão que meu sogro tomasse banho todos os dias e que esse banho fosse lá no banheiro, banho de chuveiro mesmo, para ele se animar e tal. E eu consegui controlar as fezes dele, a evacuação dele. E era nessa hora que eu levava que ele fazia cocô. Isso colaborava muito comigo, muito. Porque se ele fizesse cocô durante o dia, eu sozinha não conseguiria trocar. E ele evacuando no banheiro já me ajudava. Mas chegou uma época que começou a ficar muito difícil. A evacuação já não vinha mais, ele não tinha mais o esfíncter, né? Eu tinha que induzir a saída das fezes. E assim eu fazia. Era difícil para mim. Porque o meu sogro, durante uma vida inteira, foi meu amigo. Foi meu conselheiro nas minhas dificuldades, na criação das minhas filhas. Ele sempre esteve do meu lado. E eu naquela situação fiz. Mas eu fazia com amor, com gratidão. E assim eu fui. Mas eu tinha um receio dentro do meu coração. Eu falei, eu faço de tudo por ele, tudo. Eu só não quero ver ele morrer. Eu não quero. E eu conversava com Deus e pedia que isso nunca acontecesse. Aí o tempo foi passando, os meses foram passando. E eu comecei a sentir muito mais dificuldade com ele. Na hora de se alimentar, ele começou a se engasgar com muita facilidade. Tentamos o espessante, não deu certo. E fomos diminuir o buraquinho da mamadeira, mas também já não resolvia mais. Até que chegou a fase da sonda. Foi muito difícil para mim. Foi mais uma que eu aprendi. Aonde eles dormiam, eu abri mão da minha sala. Aquela sala virou um quarto de hospital. O que você pensasse eu tinha ali dentro. E a cama de hospital foi uma das coisas que nos colaborou muito. Porque a altura da cama favorecia, me ajudou muito. O que me ajudou muito foi usar a Uripen.
Então ele passava o dia todinho sequinho, né? A Oripen é um dispositivo que é colocado no pênis e saía o xixi dele na bolsa. Então se tornava mais fácil. Aí veio a fase das escaras. Também foi muito difícil para mim. Eu tive muita colaboração da UBS perto da minha casa, que vieram, me ensinaram, me ajudaram, colaboraram. Porque era eu sozinha e tinha meu esposo só à noite. Aí veio aquelas perguntas, né? Por que a campainha da minha casa não toca mais? Por que meu telefone não toca mais? Cadê aquele amigo, aquela amiga que eu tinha? Não, já não tinha mais. Família, todos foram embora. Só ficou eu, meu marido e minhas filhas. Era muito difícil. Eu tinha muito medo, mas estava sempre ali, em pé. Até que veio o dia 25 de março. Um domingo cedo, eu fui dar a primeira alimentação na sonda. Meu sogro estava muito quietinho. Eu cheguei próximo dele, coloquei a minha mão por baixo da mão dele e ele tirou a mão dele. E eu ouvi o último suspiro dele. Foi um dia muito difícil para mim, porque eu vi que eu já não podia mais, que aquele momento já não me pertencia mais. Mas com a morte do meu sogro e da forma que ele morreu, ele levou consigo todo o meu medo. E ali reaviveu aquela palavra que todos gostam muito de usar, mas não sabem o sentido. A gratidão. O meu maior ponto positivo de tudo que eu passei foi a gratidão. Eu poder fazer em vida por ele. Tudo, retribuir tudo que ele fez por mim um dia. Eu conhecia ele pelo olhar. Meu sogro foi um homem muito bom para mim. E eu agradeço a Deus por esse dia. Porque eu pude ser grata a ele em vida. E eu falo para vocês, cuidem. Cuidem com amor, cuidem com paciência. Porque é essencial. Para a hora da passagem, ser mais leve para nós que cuidamos. E saber que nós fizemos a nossa parte, o nosso dever, a nossa missão. Eu agradeço de coração a todos vocês, ao nosso grupo, por todo o amor e apoio que eu tive e tenho até hoje. Obrigada.